No coração dos Estados Unidos, encontra-se Yellowstone, o primeiro parque nacional do país, conhecido por suas impressionantes maravilhas naturais e sua diversidade de vida selvagem. Com mais de 4 milhões de visitantes anuais, é um lugar onde as forças da natureza seguem seu curso sem interferência humana. Neste vasto território, que é até maior do que alguns estados, as condições extremas colocam à prova a sobrevivência dos animais. Desde os géiseres que emergem do solo com uma força surpreendente, até as enormes manadas de bisões que percorrem as vastas planícies, Yellowstone é um santuário onde predadores e presas lutam para manter o equilíbrio. Todos os anos, de novembro até abril, o parque fica coberto por uma espessa camada de neve, transformando a paisagem em uma vasta extensão de branco imaculado. A temporada de inverno em Yellowstone não é apenas bela, mas também representa uma luta pela sobrevivência para as espécies que precisam se adaptar às duras condições. As temperaturas em Yellowstone durante o inverno são extremamente frias, variando em torno de menos 20 graus Celsius. No entanto, esse é apenas o começo do desafio. À medida que os dias ficam mais curtos e o clima se torna ainda mais severo, as baixas temperaturas não são o único obstáculo que os animais enfrentam. A neve cobre o solo, dificultando o acesso à comida, e a escassez de recursos obriga as espécies a modificar seu comportamento e se adaptar às mudanças no ambiente. Para sobreviver, elas devem aproveitar ao máximo cada grama de energia disponível. Entre as espécies que enfrentam essas dificuldades estão os bisões, que representam um dos animais mais emblemáticos de Yellowstone. Esses majestosos animais, conhecidos pelo seu enorme tamanho e seu caráter resistente, são perfeitamente adaptados para sobreviver nos climas mais frios. Seu espesso pelagem e seu corpo robusto permitem que resistam a temperaturas extremas, mas o verdadeiro desafio durante o inverno é encontrar alimento suficiente. Com a neve cobrindo a maior parte do parque, a grama e a vegetação se tornam inacessíveis. Durante os meses mais frios, os bisões são forçados a reduzir seus movimentos e se deslocam lentamente pelas áreas mais baixas e menos nevadas, onde podem encontrar algo de capim disponível. No entanto, a neve não é apenas um obstáculo para os herbívoros como os bisões. Os predadores que caçam esses animais também precisam se adaptar às condições adversas. Os lobos, por exemplo, são uma das espécies mais conhecidas de Yellowstone e um ator crucial no ecossistema do parque. Durante o inverno, sua presença se torna mais evidente, já que suas matilhas aproveitam a neve para rastrear suas presas. Os lobos são caçadores muito organizados e trabalham em equipe para derrubar animais grandes como alces ou bisões, apesar de a neve dificultar o processo. Sua estratégia de caça inclui cercar a presa e desgastá-la aos poucos, o que lhes permite aproveitar a fadiga da vítima para capturá-la. Apesar de ser um dos predadores mais astutos de Yellowstone, os lobos enfrentam seus próprios desafios no inverno. As baixas temperaturas e as longas jornadas de caça exigem um gasto significativo de energia. A escassez de presas e a dura competição com outros predadores, como os ursos grizzly e as matilhas de lobos rivais, complicam ainda mais sua sobrevivência. Durante esta temporada, a coesão social da matilha é fundamental. Os lobos dependem de uma hierarquia bem definida para coordenar suas caçadas e se protegerem mutuamente dos perigos que os ameaçam.
Os ursos grizzly, também residentes de Yellowstone, são outro exemplo de adaptação ao inverno. Durante os meses mais frios, os ursos entram em hibernação, buscando refúgio em cavernas ou tocas, onde passarão meses sem comer, beber, urinar ou defecar. Esse comportamento é uma adaptação para sobreviver quando os recursos alimentares são escassos. Antes da hibernação, os ursos grizzly se alimentam em excesso, acumulando uma camada espessa de gordura que lhes permitirá sobreviver durante todo o inverno. A hibernação não é um sono tranquilo. O corpo do urso desacelera consideravelmente, mas permanece o suficiente consciente para reagir a ameaças ou se mover, se necessário. O processo de hibernação dos ursos é fascinante porque, ao contrário de outros animais, eles não entram em um sono profundo. Em vez disso, eles experimentam o que é conhecido como um estado de torpor, no qual a temperatura de seu corpo diminui ligeiramente, mas seu metabolismo se reduz significativamente. Durante essa fase, os ursos não precisam comer, pois seu corpo consome a gordura armazenada em seu interior. Esse processo é fundamental para sua sobrevivência em um lugar como Yellowstone, onde o inverno pode durar vários meses. O inverno em Yellowstone também representa um desafio para os animais menores. As esquilos, os pumas e outras espécies devem enfrentar a falta de alimento e a intensidade do frio. Alguns animais, como as esquilos, se escondem em tocas subterrâneas, enquanto outros, como os pumas, se movem silenciosamente pelo parque em busca de presas menores. Esses predadores, ao contrário dos lobos e ursos, caçam de forma mais solitária e aproveitam qualquer oportunidade para caçar animais que estejam fracos ou desprotegidos devido à escassez de alimentos. Enquanto isso, os alces, outro dos grandes herbívoros de Yellowstone, também devem se adaptar às duras condições do inverno. Assim como os bisões, os alces têm uma pelagem espessa que os ajuda a se manter aquecidos, mas a escassez de vegetação pode ser fatal para eles. Sua resistência no inverno é constantemente testada e frequentemente são forçados a migrar para áreas mais baixas em busca de comida. Os alces podem percorrer grandes distâncias em sua busca por pasto, mas as temperaturas extremas e as dificuldades de mobilidade devido à neve retardam seus deslocamentos. Quando o inverno começa a se retirar e o gelo dá lugar à água, que flui novamente pelos rios e riachos, a vida em Yellowstone passa por uma transformação radical. A neve acumulada durante meses derrete-se aos poucos, revelando o solo que permaneceu oculto sob o frio manto branco. Os dias se alongam, as temperaturas sobem e as paisagens do parque se enchem de cor com o florescimento da vegetação. Essa mudança não apenas altera a aparência do ambiente, mas também marca um novo começo para os animais que enfrentaram os meses mais difíceis do ano. Entre as primeiras espécies a aproveitar a chegada do bom tempo estão os bisões, os verdadeiros símbolos de Yellowstone. Após terem suportado as intempéries do inverno graças à sua espessa pelagem e suas reservas de gordura, esses imponentes herbívoros começam a se mover em busca de novos pastos.
As matilhas de bisões começam a se deslocar para áreas mais altas do parque, seguindo o ritmo da natureza. Durante esta época do ano, também ocorre um dos eventos mais esperados, o nascimento dos filhotes. No final de abril e no início de maio, os campos de Yellowstone se enchem de pequenos bisões com pelagem avermelhada, uma tonalidade distintiva que os diferencia dos adultos. Esses filhotes nascem com um instinto de sobrevivência surpreendente e, em questão de horas, já são capazes de se levantar e seguir suas mães. No entanto, o perigo continua à espreita. Os predadores, como lobos e ursos, também sobreviveram ao inverno e agora buscam alimento após meses de escassez. Os filhotes de bisão, embora protegidos pela matilha, representam uma oportunidade para os caçadores do parque. Assim como os bisões, outras espécies do parque também se veem beneficiadas pela chegada do bom tempo. Os alces, cervos e ursos emergem de seus refúgios e aproveitam a abundância de alimentos. Com a chegada da primavera e o degelo, esses formidáveis mamíferos emergem de seus abrigos, famintos após meses de hibernação. Apesar de pertencerem à mesma família, ambos apresentam diferenças em tamanho, comportamento e habitat dentro do parque. O urso grizzly é o mais imponente dos dois. Os machos podem atingir até 360 quilos de peso e medir até 2,5 metros, quando se colocam de pé sobre suas patas traseiras. Sua característica corcova muscular nos ombros lhes confere uma força imensa, ideal para cavar e derrubar troncos em busca de alimento. Ao contrário dos ursos negros, os grizzly geralmente preferem as áreas abertas, como os vales e pradarias, onde podem caçar presas grandes e procurar raízes ou tubérculos. Os ursos negros, por outro lado, são menores e mais ágeis, com um peso que raramente ultrapassa os 180 quilos. Embora seu nome sugira uma pelagem escura, em Yellowstone podem ser encontrados em diferentes tons, desde preto até marrom canela. Eles se diferenciam dos grizzly pelo focinho mais afilado, a ausência de corcova e suas orelhas mais proeminentes. Preferem habitar áreas florestais, onde sua agilidade lhes permite subir árvores com facilidade. Essa habilidade lhes dá uma vantagem ao evitar predadores ou encontrar alimento nas altas ramagens. Quando emergem da hibernação, ambos os ursos começam uma intensa busca por comida. No início, sua dieta é limitada, baseada em raízes, insetos e carniça deixada pelo inverno. No entanto, à medida que a primavera avança, o cardápio se amplia. Os ursos grizzly, com sua grande força e olfato desenvolvido, podem escavar o solo para desenterrar roedores ou capturar filhotes de alce e bisão. Também são oportunistas e não hesitarão em roubar presas caçadas por lobos ou pumas, se tiverem a oportunidade. Os ursos negros, por outro lado, são menos propensos à caça e dependem mais de frutas, bagas e pequenos animais. À medida que o clima se torna mais quente, pode-se vê-los se alimentando perto de rios e riachos, onde complementam sua dieta com peixes e anfíbios.
Sua flexibilidade alimentar os torna uma espécie adaptável e resistente dentro do ecossistema do parque. Um dos momentos mais importantes do ano para os ursos é a chegada do verão, quando as fontes de alimento se tornam mais abundantes. Para as fêmeas que deram à luz durante o inverno, este é um período crucial, pois precisam se alimentar para produzir leite suficiente e ensinar aos seus filhotes as habilidades necessárias para sobreviver. Essas mães são extremamente protetoras e, se sentirem que seus filhotes estão em perigo, podem se tornar agressivas até mesmo contra outros ursos. Com a chegada da primavera, a paisagem de Yellowstone muda drasticamente, e com ela, também mudam os hábitos dos alces. Após meses de frio intenso e escassez de alimento, os pastos começam a reverdecer, fornecendo a esses grandes herbívoros uma abundante fonte de nutrição. A primavera é um período chave para sua recuperação, crescimento e reprodução, marcando o início de uma fase de maior atividade e dispersão. As fêmeas, que passaram o inverno prenhas, buscam áreas seguras e afastadas para dar à luz. Geralmente, se afastam das matilhas e escolhem terrenos florestais ou zonas de vegetação densa para proteger seus filhotes de predadores como lobos e ursos. Ao nascer, os filhotes de alce pesam cerca de 15 quilos e são surpreendentemente ágeis. Em apenas alguns minutos conseguem se levantar e, em questão de horas, já podem caminhar. Durante as primeiras semanas de vida, dependem completamente do leite materno, que fornece os nutrientes essenciais para um crescimento rápido. No entanto, são vulneráveis, e sua principal estratégia de sobrevivência é permanecer escondidos e em silêncio enquanto a mãe se alimenta nas proximidades. Enquanto isso, os machos jovens e adultos, que perderam grande parte de sua massa corporal durante o inverno, aproveitam a abundância de alimento para recuperar forças. À medida que os pastos, arbustos e árvores brotam com novos brotos tenros, os alces aumentam consideravelmente sua ingestão diária, consumindo até 10 quilos de vegetação por dia. Essa alimentação intensiva é essencial para a regeneração de seu corpo e, no caso dos machos, para o crescimento de uma nova cornamenta. A cada primavera, os machos começam a desenvolver novamente suas hastes, que caíram no inverno. Essas estruturas ósseas crescem rapidamente, até 2,5 centímetros por dia, graças a uma grande irrigação sanguínea e a uma camada de pele suave chamada veludo. Esse processo é fundamental para a futura competição no outono, quando os machos se enfrentarão entre si pelo direito de se reproduzir. Durante a primavera e o verão, a prioridade é se alimentar bem para garantir que sua cornamenta cresça forte e simétrica, o que lhes dará vantagem na temporada de acasalamento. À medida que a primavera avança e as temperaturas sobem, os alces começam a se mover em direção a áreas mais elevadas em busca dos brotos mais nutritivos. Esse deslocamento sazonal não só lhes proporciona uma alimentação melhor, mas também os afasta temporariamente de alguns de seus predadores, que geralmente permanecem em vales mais baixos. No entanto, com o aumento da atividade no parque, os alces devem ficar atentos à presença de turistas e veículos, especialmente nas áreas próximas às estradas onde podem sofrer acidentes. O puma, também conhecido como leão da montanha, é um dos predadores mais silenciosos e eficientes de Yellowstone. Ao contrário dos lobos, que caçam em matilha, o puma é um caçador solitário que depende de sua força, agilidade e discrição para capturar suas presas. Seu corpo musculoso e flexível
lhe permite se mover com facilidade pelos terrenos acidentados do parque, desde densas florestas até encostas rochosas íngremes, onde encontra refúgio e observa suas vítimas. Um dos principais objetivos dos pumas em Yellowstone são as ovelhas das rochosas. Esses ungulados, conhecidos por sua habilidade em se mover em terrenos escarpados, podem ser um desafio para a caça. No entanto, os pumas aproveitam sua paciência e conhecimento do ambiente para emboscar os indivíduos mais jovens ou fracos. Sua estratégia consiste em se aproximar lentamente, usando a vegetação e as sombras como cobertura, antes de lançar um ataque rápido e letal. Com um salto poderoso, o puma derruba sua presa e a subjuga com uma mordida precisa no pescoço. Embora as ovelhas das rochosas façam parte de sua dieta, os pumas em Yellowstone também caçam cervos, alces jovens e até pequenos mamíferos quando a oportunidade surge. Sua capacidade de se adaptar a diferentes presas e ambientes é essencial para sua sobrevivência em um ecossistema onde a competição com outros predadores, como lobos e ursos, é constante. Silenciosos e quase invisíveis para os visitantes do parque, os pumas de Yellowstone continuam a ser um símbolo da natureza selvagem e do equilíbrio predador-presa nesta vasta região. A águia careca voa pelos céus de Yellowstone com uma elegância inconfundível. Sua envergadura, que supera os 2 metros, permite que ela plane com facilidade sobre os rios e lagos do parque, onde encontra sua principal fonte de alimento. Com uma visão excepcional, é capaz de detectar peixes na água a grandes altitudes. Quando localiza sua presa, mergulha em alta velocidade, estendendo suas garras afiadas para capturá-la com uma precisão impressionante. Prefere as árvores mais altas e robustas para construir seus enormes ninhos, que podem atingir mais de 1 metro de diâmetro e ser reutilizados ao longo dos anos. Na primavera, a fêmea coloca até 3 ovos, que são incubados por ambos os pais. Ao nascer, os filhotes dependem completamente dos pais até que, após cerca de 10 semanas, estejam prontos para seu primeiro voo. No entanto, levará anos até que desenvolvam sua característica plumagem branca na cabeça e na cauda. Embora sua dieta seja baseada principalmente em peixes, também se alimenta de aves aquáticas, pequenos mamíferos e até carne de animais mortos. Não é raro vê-la disputando restos com lobos e ursos, ou roubando presas de outras aves, como a águia pescadora. Durante o século XX, a população de águias carecas diminuiu drasticamente devido ao uso do pesticida DDT. No entanto, graças às medidas de conservação, a espécie se recuperou e continua dominando os céus de Yellowstone. Apesar das ameaças atuais, como a poluição e o chumbo na carne de animais mortos, ela segue sendo um símbolo da natureza selvagem do parque, um predador imponente que mantém o equilíbrio em seu ecossistema. Os lobos marcaram a história de Yellowstone de uma forma única. No início do século XX, foram perseguidos e eliminados completamente do parque devido à sua reputação como ameaça ao gado e à fauna de caça. Durante décadas, sua ausência teve consequências profundas no ecossistema. Sem predadores naturais, a população de alces cresceu descontroladamente, afetando a vegetação e, por sua vez, muitas outras espécies que dependiam dela. Em 1995, começou um dos projetos de reintrodução mais ambiciosos da história da conservação. Um grupo de lobos provenientes do Canadá foi liberado em Yellowstone e desde então seu impacto tem sido notável. Ao controlar o número de alces, eles permitiram a regeneração de árvores como álamos e salgueiros,
o que beneficiou castores, aves e outras espécies. Até mesmo os rios mudaram, com margens mais estáveis graças à recuperação da vegetação ripária. Os lobos vivem em matilhas organizadas sob uma hierarquia liderada por um casal dominante. São animais sociais, que se comunicam por meio de vocalizações, posturas e contato físico. A caça é um esforço coordenado. Estudam suas presas, as isolam e utilizam sua resistência para desgastá-las antes de atacar. Embora costumem se alimentar de alces e cervos, podem enfrentar até bisontes jovens em grandes grupos. No entanto, sua vida em Yellowstone não está isenta de dificuldades. Eles precisam competir com ursos e pumas pela comida, e as disputas entre matilhas por território podem ser fatais. Além disso, aqueles que cruzam os limites do parque correm o risco de ser caçados. Mesmo assim, seu retorno tem sido um sucesso, devolvendo a Yellowstone o equilíbrio que estava perdido por quase 70 anos. O coiote, conhecido por sua adaptabilidade e astúcia, encontrou em Yellowstone o lar perfeito para prosperar. Embora não seja tão emblemático quanto os lobos ou os ursos grizzly, sua presença é essencial no ecossistema do parque. Ao longo dos anos, o coiote demonstrou uma incrível capacidade de se adaptar às condições mutáveis do parque, aproveitando sua inteligência e flexibilidade em relação à alimentação e ao território. O coiote é um predador oportunista. Alimenta-se principalmente de roedores, coelhos e aves, mas não hesita em caçar presas maiores se tiver a oportunidade. Durante a primavera, pode ser visto mais ativo, procurando alimento para seus filhotes. São animais solitários, ou em pequenos grupos familiares, ao contrário dos lobos, que caçam em matilhas. Sua habilidade de se adaptar a diferentes fontes de alimento e habitats tem sido uma das suas chaves para sobreviver, mesmo quando outras espécies, como os lobos, foram eliminadas do parque. Os coiotes também são conhecidos por sua capacidade de viver perto dos seres humanos. Embora não costumem se aproximar das áreas mais movimentadas de Yellowstone, não é raro vê-los rondando perto das áreas de camping ou nos prados, onde as presas são abundantes. Durante o dia, descansam nos arbustos ou perto das rochas, mas ao cair da noite, saem em busca de comida. Seu uivo, semelhante ao do lobo, é uma das vozes mais características do entardecer em Yellowstone. Este parque não é famoso apenas por sua vida selvagem, mas também por sua impressionante atividade geotérmica, que o torna um lugar único no mundo. Na verdade, sob suas paisagens de florestas e pradarias, encontra-se um dos supervulcões mais grandes do planeta, o supervulcão de Yellowstone. Este sistema vulcânico tem estado ativo por milhares de anos e sua última erupção significativa ocorreu há mais de 640 mil anos. Embora não seja um vulcão ativo no sentido tradicional, a atividade geotérmica continua constante, com mais de 10 mil características geotérmicas no parque, o que o torna o maior sistema geotérmico ativo do planeta. Uma das características mais impressionantes de Yellowstone é sua rede de geysers, que inclui o mundialmente famoso Old Faithful, conhecido por ser o geyser mais previsível do mundo. Este geyser lança uma poderosa coluna de água quente a mais de 30 metros de altura em intervalos regulares, o que o torna um espetáculo fascinante para os visitantes. No entanto, Old Faithful não é o único atrativo nesse sistema geotérmico. Outros geysers notáveis em Yellowstone, como o Castle Geyser e o Beehive Geyser, também oferecem impressionantes erupções de água quente, embora com ritmos e características diferentes. O Castle Geyser
É conhecido por suas erupções mais espaçadas e sua imponente estrutura, enquanto o Beehive Geyser é famoso por suas erupções mais raras, mas espetaculares, que podem alcançar até 60 metros de altura. Cada um desses geysers tem sua própria personalidade, criando uma paisagem geotérmica única que continua a maravilhar quem o visita. Além dos geysers, Yellowstone abriga fontes termais de cores impressionantes, como a Grande Fonte Prismática, que é a maior fonte termal da América do Norte. Suas águas de tons vibrantes, que variam do azul profundo ao laranja, são resultado da atividade bacteriana que vive em suas águas quentes, criando uma paleta de cores vibrantes e surreais. As águas dessas fontes possuem temperaturas extremas, por isso é importante manter uma distância segura enquanto se aprecia sua beleza. O parque também oferece a oportunidade de explorar as caldeiras vulcânicas que fazem parte da história do supervulcão. Áreas como o Yellowstone Lake, o maior lago de água termal da América do Norte, estão localizadas sobre uma parte dessa caldeira vulcânica. Nos arredores, os visitantes podem observar manifestações geotérmicas como fumarolas, poças borbulhantes e lama quente. A cascata de fogo é um fenômeno natural impressionante em Yellowstone, onde ao entardecer, a luz do sol ilumina a água da cascata do rio Yellowstone de tal maneira que parece que a água está pegando fogo, criando um efeito visual espetacular. Esse fenômeno ocorre no outono, especialmente nos dias mais claros, quando o sol se põe no ângulo perfeito para destacar os tons dourados e vermelhos da cascata. É um dos lugares mais fotografados de Yellowstone. Yellowstone não é apenas um refúgio natural para os animais e um paraíso para os aventureiros, mas também um laboratório natural onde a Terra continua a mudar, criando novas paisagens de uma maneira que não é vista em muitos outros lugares do mundo.